Vamos lá, pessoal! Seguindo a nossa mega revisão Direito do Trabalho, TRT 11, TRT 24, concursos em geral que você vai fazer, até o exame de ordem, todos esses temas são cobrados em prova. Então, vale como revisão para você. Mega revisão. Revisão. Já estudou, já passou por um curso, já passou por sua doutrina, seu livro, e agora é parar as arestas comigo. Beleza? Vamos falar sobre o que agora? Anota aí no seu material, no seu bloco de notas, sobre a insalubridade e a periculosidade. Sempre vem no seu edital segurança e medicina do trabalho, mas pensando nas provas, o que eles mais vão traçar é essa ideia aqui. Inicialmente temos que lembrar da insalubridade e da periculosidade. Temos que lembrar que o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, assegura um adicional para quem trabalha com atividade insalubre, perigosas e penosas. Nós não vamos falar da penosidade, que ela não foi regulamentada, só é assegurada se cair na prova, copia e cola o artigo 7º, 23 da Constituição, eu aceito e não rejeito. Agora o que interessa é saber que está regulamentada, sim, para a nossa prova, as atividades insalubres e perigosas, aí sim que a gente tem que se debruçar. Bom, vamos iniciar o papo falando sobre atividades insalubres, sobre a insalubridade. Atividades insalubres, ela vem prevista no artigo 189 da CLT. Quando que uma atividade é insalubre? Quando tem contato com agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Então, contato com agente nocivo acima dos limites de tolerância pode vir a acarretar aí o pagamento do adicional de insalubridade. Agora, notem, para que eu ganhe o adicional de insalubridade, eu trabalho com agente nociva acima dos limites de tolerância. Beleza. Agora, quem vai falar quais são esses agentes nocivos? O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai lançar um quadro das atividades consideradas insalubres. Você não tem que decorar esse quadro para sua prova. Se fosse uma prova para auditor fiscal do trabalho, você ia conhecer NR15. Mas aqui para TRT ou para exame de ordem, não importa, você não tem que conhecer essa atividade. Mas tem que saber que existe um quadro criado, elaborado pelo Ministério do Trabalho. Então, peraí, Renzete, deixa eu ver se eu entendi. Para que o empregado faça jus ao adicional de insalubridade, eu tenho que preencher 2 requisitos? Isso. Quais são? Toma nota. Primeiro requisito, tem que ter a perícia. Tem que ter a prova pericial, a perícia. E já vai a dica, quem faz essa perícia? É o médico ou, isso é ou, hein? Engenheiro do trabalho. Então, primeiro, tem que ter a perícia, que vai ficar a cargo do médico ou do engenheiro do trabalho. Não esquece. Segundo, quadro da atividade do Ministério do Trabalho. Então, observar se aquele agente está no quadro das atividades insalubres lá do Ministério do Trabalho. Você tem que lembrar disso. Beleza? Então, preenchendo esses 2 requisitos, aí sim, aqui é mais, soma, viu? Você pode pensar no adicional de insalubridade, que vai ser de 10%, 20% ou 40%. 10% grau mínimo, 20% grau médio, 40% grau máximo do salário mínimo. O adicional de insalubridade, ele vai incidir sobre o salário mínimo. Isso você não pode esquecer. 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Aí está o adicional. Então, são 2 requisitos. Perícia, a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, e verificar se a atividade está enquadrada como insalubre pelo Ministério do Trabalho. Beleza? E aí, já sabe também qual é o valor desse adicional, qual é esse percentual. O adicional de insalubridade, ele integra ou incorpora o meu contrato de trabalho? Não incorpora, porque também é um adicional, já falamos, é um salário-condição. Enquanto você fizer jus, súmula 139 do TST, ele vai integrar a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Então, a natureza, ela é salarial, mas é enquanto você ganha. Isso é muito importante. Não incorpora, integra, integrar, incide reflexos enquanto você ganhar. Não esquece do salário-condição, isso ajuda vocês a lembrar muito para efeito de prova. Agora, preste atenção, um detalhe. Quem ganha o adicional de insalubridade é quem tem contato permanente com o agente nocivo, ruído, por exemplo, ou quem tem contato intermitente.
Veja, contato permanente sou eu que trabalho, por exemplo, 8 horas diárias com ruído. O que é um contato intermitente? É um contato diário com intervalos. Então imagina que você chega e trabalha na empresa, na sala de ruídos, 2 horas. Aí para, fica 3 horas com uma atividade totalmente insalubre. Aí volta na jornada e trabalha mais 1h30 com ruído. Então você tem um contato com ruído, um contato diário, mas com intervalo. Você vai fazer jus ao adicional de insalubridade? Vai, porque não existe nenhuma regra que condiciona. Para eu perceber o adicional, se eu tenho que trabalhar de forma permanente ou intermitente, isso não existe. Então, seja o contato permanente, seja o contato intermitente, a lei não aferiu essa diferenciação, o empregado fará jus ao adicional de insalubridade. Diferente, se o contato é um contato meramente eventual, fortuito, aí neste caso não há que se falar em adicional de insalubridade. Aí toma nota também para ler depois a súmula 47 do TST. Bom, a empresa, o empregador, vai sempre tentar eliminar ou neutralizar a nocividade. E para eliminar ou neutralizar a nocividade, o empregador sempre vai buscar adotar medidas, que limitem a tolerância desse agente insalubre. E uma outra forma também que o empregador vai sempre utilizar é através da utilização do EPI, do equipamento de proteção individual, a luva, a bota, o capacete. Então sempre vai se ter a ideia que o empregado utiliza esse equipamento. Agora veja aqui, súmula 80 do TST. Como nós falamos que não existe direito adquirido à percepção do adicional de insalubridade, então não há direito adquirido. Então, se o empregador, por exemplo, fornece o equipamento de proteção individual, a luva, a bota, o capacete, e com isso cessa a insalubridade, cessa o agente nocivo, cessa o pagamento adicional de insalubridade. Então, se o empregador busca formas que elimina, tem comprovado a eliminação, neutralizando o agente nocivo, então isso faz excluir, cessar o pagamento do adicional de insalubridade. Agora um detalhe. Renzete, você falou que se der o EPI, cessa. Então basta o simples fornecimento pelo empregador para que o empregado pare de receber o adicional de insalubridade? Não. O simples fornecimento não, pessoal. Cuidado com isso. Além de fornecer, o empregador tem que comprovar que, de fato, ele eliminou a nocividade, ou reduziu, se for o caso. Mas tem um detalhe interessante também que a própria súmula 289 do TST traz. Além de fornecer, o empregador tem o dever de fiscalizar. Fiscalizar se o empregado vem utilizando o equipamento. Se o empregador não fiscaliza, ele vai responder por culpa em vigilando. Não esqueça disso, tá? Não basta fornecer, tem que fiscalizar. Ah, beleza, Renzete, o empregador dá a luva, bota o capacete e o empregado se recusa a usar. Eu sei, isso é uma grande verdade. Se isso acontecer, você vai aplicar o artigo 158, parágrafo único da CLT, na linha B, que diz que se considera uma falta grave. Então, a recusa injustificada do empregado para utilizar o EPI, isso corresponde a uma falta grave. Então, fique atento em relação a isso, que é bem interessante também. Bom, pode acontecer do empregado indicar um agente nocivo e o perito chegar no local e verificar que o agente insalubre nocivo é outro. Ou seja, um agente diverso do apontado na petição inicial pelo empregado, pelo reclamante. Muitas vezes o empregado nem sabe se o agente é ou não é insalubre, ele sabe que está fazendo mal a ele, ele vai e indica. Neste caso, isso pode acarretar a perda da insalubridade. O que, professor? Quando o perito verifica um agente insalubre diverso daquele apontado na petição inicial, isso exclui o adicional? Não. Não por quê? Aí é processo civil. Porque o juiz ele está vinculado a distrito ao pedido e não à causa de pedir. Qual é o pedido? O adicional de insalubridade. Não importa se a causa de pedir foi outra. Então fica ligado na súmula 293 do TST. Esse tema tem muita súmula, muito OJ, não dá para correr não. Bom, Renzete, 2 requisitos. Perícia e verificar o quadro de atividades do Ministério do Trabalho. Beleza. Esse quadro é revisto? Sim. Esse quadro será reclassificado. Esse quadro pode descaracterizar um agente. Veja, iluminação deficiente já foi uma causa de insalubridade. Hoje não mais. Então, algumas pessoas já ganharam adicional de insalubridade por trabalharem numa iluminação deficiente. Hoje não mais. Então, como foi descaracterizada essa insalubridade, essa nocividade, quem ganhava o adicional, perdeu o adicional. É a súmula 248 também. Vai só anotando aí para você não cair em casca banana na hora da prova. Temos uma súmula também, outra importante. Tem muita súmula, que é a súmula 448. A súmula fala o seguinte: não basta só ter a perícia. O perito veio aqui, constatou que tal coisa é nociva. Não basta a perícia. Tem que lembrar que são 2 requisitos.
é a perícia constatando e verificar se aquele agente nocivo, insalubre, está enquadrado na listagem oficial do Ministério do Trabalho. Então são 2 requisitos, não basta um. Renzetti, manda. Se eu faço coleta de lixo e higienização sanitária em uma casa, em uma residência, residência, né, que já inclui, lógico, ou um escritório, casa, residência é ótima. Em residências, escritórios, isso vai gerar o adicional de insalubridade? Não. Por quê? Porque não está enquadrado como lixo urbano pelo Ministério do Trabalho. Agora, se eu faço a coleta de lixo e a higienização em locais de grande circulação, como um shopping center, uma rodoviária, um aeroporto, neste caso, eu vou fazer jus ao adicional de insalubridade no grau máximo, 40% do salário mínimo. É a súmula 448 do TST, que tem 2 itens, vale a pena também vocês darem uma olhadinha nessa súmula. Pois bem, nós vimos como é importante o laudo pericial. Sim, sem dúvida. Agora, se o perito chegar no local e verificar que a empresa está fechada, desativada, o empregador era safado, era bandido mesmo. Sabia que todo mundo ia entrar com uma ação e, com 5 reclamações, saiu fora, abandonou tudo. O perito chegou e viu o local desativado. Neste caso, isso vai afastar o adicional de insalubridade? Não. Aplicando a OJ 278 da SDI 1 do TST, se o perito verificar que o local está desativado, fechado, o que impossibilita de fato, é verdade, a análise pericial, o juiz poderá julgar, determinar o adicional por qualquer outro meio de prova em direito admitido. Aí só um parênteses aqui, por curiosidade, a prova emprestada, por exemplo, ela pode ser utilizada também aqui no processo do trabalho. Bom, a OJ 165 vem e reforça o que eu disse. Quem faz a perícia é o médico ou engenheiro do trabalho. Não existe nenhuma distinção. É médico ou engenheiro, não esqueçam, tá? Se você conhece um empregado que trabalha a céu aberto, sujeito à radiação solar, esse empregado fará jus ao adicional de insalubridade? Não. Aqui o TST surtou na OJ 173, mas cai em prova. Se o empregado trabalha exposto a céu aberto, exposto à radiação solar, ele não fará jus ao adicional de insalubridade. Agora, se eu trabalho em contato com calor excessivo em ambiente externo ou interno, eu vou fazer jus ao adicional de insalubridade, sim. Então o TST foi doidão aqui, né? Se falar na prova, trabalha em ambiente externo sujeito à radiação solar, não fará jus ao adicional de insalubridade. Trabalha em ambiente externo ou interno, não importa, sujeito a calor, carga solar, né? Excessiva, sujeito, o calor que é o ponto aqui, né? O calor acima dos limites de tolerância. Nesse caso, o empregado fará jus sim ao adicional de insalubridade. Beleza? Então, vencida essa insalubridade, a gente passa agora a analisar, o que é mais importante, claro, sobre atividades perigosas. Atividades perigosas têm previsão no artigo 193 da CLT. E é interessante que você aqui conheça quais são as atividades perigosas. Então, toma nota. Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança, motocicleta, que é o motoboy, e a radiação ionizante, quem fala é a OJ 384 da SDI, 345, perdão, da SDI 1 do TST. Então, essas são as hipóteses de periculosidade. Bom, cuidado com um detalhe. Eu falei energia elétrica. Só que essa energia elétrica não é qualquer empregado que ganha. Não é bem assim. Essa energia elétrica é alta tensão. E a OJ 324 da SDI 1 do TST, ela fala exatamente isso. Energia elétrica, alta tensão. Então o cara sobe num poste, tem contato com o sistema elétrico de potência, esse sim. Da mesma forma, os cabistas, reparadores, instaladores de linhas de telefone, também sobem no poste, têm contato com aquela rede elétrica de potência, OJ 347, também farão jus ao adicional de periculosidade, não esqueça. Quanto que é o adicional da periculosidade? A insalubridade foi 40%, 20% ou 10%. Faltou quem? 30%. 30% vem para cá. O adicional de periculosidade será de 30% do salário básico ou contratual, sem as demais parcelas. Então, repito, adicional de periculosidade incidirá a base de 30% do salário básico ou contratual, sem as demais parcelas. Tomem nota disso. Bom, um outro ponto interessante que a gente vai conversar agora envolve, de novo, aquele contato permanente ou intermitente.
Aquela mesma regrinha da insalubridade, a súmula 364 TST repetiu para a periculosidade. Não importa se meu contato com o agente perigoso é um contato permanente ou intermitente. Intermitente, Renzetti me ensinou, diário com intervalos. O empregado fará jus sim ao adicional de periculosidade, já que a lei não traçou nenhuma proporção sobre esse tempo. Agora, cuidado. Será indevido apenas se o contato é um contato meramente eventual. Hoje, só hoje, você for lá e entrou na sala de explosivos para fazer alguma coisa, pegar um relatório, você não vai ganhar adicional de periculosidade. Da mesma forma, se o seu contato é um contato diário, habitual, mas por um tempo muito reduzido, até se você falou isso, tempo reduzido, vamos pensar em prova, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, só passa pelo local, neste caso, você também não fará jus ao adicional de periculosidade. Beleza? Muito bem. Temos uma regra também muito própria em relação ao frentista, né? O frentista, o empregado que opera a bomba de gasolina, ele fará jus ao adicional de periculosidade. Isso aí também não tem nenhuma discussão. É mais um salário de condição? Sim. Então ele integra ou incorpora? Integra. Enquanto eu receber o adicional de periculosidade, ele vai integrar as demais parcelas. Por exemplo, horas extras, que é natureza salarial. Então vai integrar. Da mesma forma, o empregado que está em sobreaviso. Sobreaviso, ele está em casa aguardando o chamado do empregador. Durante as horas de sobreaviso, o empregado está em risco? Não. Está com explosivo? Com inflamável? Não. Então, durante o sobreaviso, o empregado não fará jus ao adicional de periculosidade. Não esqueçam disso. Bom, imaginemos ainda que o contato seja de outra forma. Vamos pensar quem trabalha no edifício construção vertical. No último andar tem tanques com líquidos inflamáveis. Quem trabalha ali ganha, claro, a periculosidade. Mas e o seu José da portaria, que está lá no térreo, não está lá no 20º, no 50º andar, o que for? Não está. Ele ganha periculosidade? O TST fala na OJ 385 que sim, nesse caso, todos os empregados vão perceber o adicional de periculosidade. Até porque se ela explodir, já era, né? Renzetti, eu trabalho com um agente insalubre e perigoso ao mesmo tempo. Eu ganho os 2 adicionais? Infelizmente, para sua prova, não. Os tribunais discutem isso, né? E é grande verdade. Mas para nossa prova, não podemos perder o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, que diz que se o empregado trabalhar com uma atividade insalubre e perigosa ao mesmo tempo, ele não receberá os 2 adicionais. Ele vai ter que optar por um adicional. E quem escolhe, é óbvio, é claro, é o empregado. Muito bem. Outra situação interessante é você lembrar, sempre vai ter que ter a prova pericial? A lei sempre determina a prova pericial. Acontece o seguinte, e se tiver um pagamento espontâneo ou um pagamento incontroverso? Errado, por exemplo, a minha empresa, o empregador paga a periculosidade de forma permanente de uma forma e quem trabalha de forma intermitente de outra forma. Está errado, porque a lei não trouxe proporção, mas o empregador faz. O empregador paga a periculosidade, mas não paga 20%, não, paga 15%. Está errado. Observe um detalhe. Esse empregador está negando a periculosidade? Não, ele não nega. Só está pagando mal, pagando errado. Neste caso, haverá a necessidade de prova pericial? Não. É só de fato mesmo um ajuste de contas. Olhe a súmula 453 do TST com toda a calma do mundo depois. Estamos no avião. Vamos ouvir. Término do abastecimento da aeronave. Início do abastecimento da aeronave. Pergunta. Os tripulantes e os demais empregados que estão na aeronave, no momento do abastecimento, vão fazer jus ao adicional de periculosidade? Não. A súmula 447 do TST diz que os tripulantes e os demais empregados que estiverem a bordo no momento do abastecimento da aeronave não farão jus ao adicional de periculosidade. Não confundam, é claro, com aquele empregado que lá está. O empregado que está lá abastecendo, ele fará jus. Aí é uma situação totalmente diferente. Beleza? Muito bem. Quero falar rapidamente um outro pontinho na nossa revisão aqui do tema que envolve, anota aí, vocês gostam, né? Garantia do emprego ou estabilidade, tá? Tanto faz aí para efeito de prova a gente chamar de garantia de emprego ou estabilidade. Quando a gente fala em garantia de emprego ou estabilidade, o que vocês sempre têm que saber é qual é o termo inicial da estabilidade e qual é o termo final. Eu vou elencar aqui as principais, tá? Só algumas mesmo, mas no nosso curso completo, lá ponto a ponto, a gente fala de tudo. Primeira é o dirigente sindical. Esse dirigente sindical, muito importante para a nossa prova, ele está previsto no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal.
que traz como termo inicial da garantia o registro, joga lá, o registro da candidatura. Então, o registro da candidatura é o termo inicial, é o início da garantia do dirigente. Então, esse é o início, registro. E se eleito, ainda que suplente, termo final vem aqui, até 1 ano após o término do mandato. Esta é a estabilidade dele. Então, início e fim. Então, início, registro de candidatura e se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o término do mandato. Salvo, tem que colocar aqui, se ele cometer a falta grave. Então, nesse período, ele não poderá ser dispensado de forma imotivada, salvo se ele cometer uma falta grave. É como traz a regra do dirigente sindical. Veja, interessante demais o que a gente vai falar aqui. Além dessa estabilidade, o dirigente também tem a garantia da inamovibilidade. Sabia disso? Ele não pode, durante o mandato dele, ser transferido. Mesmo que ocorra a necessidade do serviço, ele não pode ser transferido. Se ele aceitar a transferência, ou se ele solicitar, se for o caso, a transferência, isso é hipótese de renúncia, porque vai perder o mandato dele. Então, isso quem diz, anote, é o artigo 543 da CLT, no parágrafo 1º. E aí o parágrafo 3º também fala aí da perda de mandato, tá? Leiam a súmula 369 do TST, ela é muito importante e ela também versa aí sobre o dirigente sindical. Muito importante. Renzete, você falou que ele só perde o cargo nesse período, ele só pode ser dispensado nesse período se ele cometer uma falta grave. É isso? Isso. Mas atenção, não basta que o dirigente apenas cometa a falta grave. A falta grave tem que ser apurada, chancelada, confirmada pelo Poder Judiciário, através de uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. Isso quem diz é a súmula 379 do TST e aí pode conjugar ela com o artigo 853 da CLT. Então é interessante que você observe a necessidade aí do inquérito para apuração de falta grave. Beleza? Muito bem. 2 coisas que você tem que anotar para a prova. Membro do Conselho Fiscal do sindicato, membro do Conselho Fiscal e o delegado sindical não tem estabilidade. Promete-me que você decorou isso? Promete. Coçou aqui agora a orelha porque algo me diz. Membro do Conselho Fiscal e delegado sindical não tem estabilidade. Você não vai esquecer isso para sua prova. Não vou, professor. Que bom que você não vai. Bom, uma outra garantia, uma outra estabilidade é do empregado membro da CIPA. Aí só anota aqui a fundamentação. O empregado eleito membro da CIPA, o artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, traz exatamente a estabilidade dele, que copia mais ou menos a do dirigente, né? É a mesma coisa, o início, registro, aqui está, registro da candidatura, beleza? Se eleito até 1 ano após o final do seu mandato. Só observa uma coisa, que o ADCT não falou do suplente. Aí o pessoal indagava, o suplente não está fora? A súmula 339 e tem um do TST vem e fala, não, o suplente da CIPA também vai ter essa estabilidade provisória no emprego. Beleza? Não esqueçam disso. Dado importante, artigo 164, parágrafo 5º da CLT. O presidente da CIPA e o vice-presidente da CIPA. Deixa eu ler uma frasezinha para você, um dispositivo. Vem comigo então aqui no artigo 164. Olha aqui. Joga, por favor. O empregador designará anualmente, dentre seus representantes, sua turminha, o presidente da CIPA. E os empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Então o empregador vai designar o presidente da CIPA. E os empregados elegem o vice-presidente. É isso? Isso. Então conclui-se que o vice-presidente da CIPA tem estabilidade. O presidente não. Fiquem mega espertos em relação a isso. Beleza? A garantia, a estabilidade mais importante, sem dúvida, é a estabilidade da gestante. Qual é o termo inicial dessa estabilidade? O termo inicial é a confirmação da gravidez. Então, o artigo 10, inciso 2, coloca, por favor, a inciso 2, a linha B da DCT. Termo inicial da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a mulher não pode ser dispensada de forma imotivada, salvo se cometer a falta grave. E aí, assim como o cipeiro, que eu não falei, basta cometer a falta grave para ser dispensado. Por enquanto, o inquérito aqui foi só para o dirigente, não confundam isso.
Vou aplicar essa estabilidade para o empregado doméstico também, professor? Vou. O artigo 25, parágrafo único da Lei Complementar 152 de 2015 traz essa mesma ideia aí dessa estabilidade, dessa garantia provisória no emprego. A mesma coisa, não mudou em nada. Quero que você se debruce, é muito importante, na súmula 244 TST, que diz no item 1, que o desconhecimento pelo empregador do estado gravídico da empregada não afasta o direito à estabilidade provisória no emprego. E é verdade, não afasta em nada. Pouco importa se o empregador conhece ou não o estado gravídico da mulher. Da mesma forma, se a mulher é dispensada durante o período de estabilidade e ela for ajuizar uma reclamação trabalhista, o pedido dela é um pedido único, é um pedido de volta, de reintegração. Agora, se ela só ajuizar a ação após o período estabilitário, ela pede uma indenização que corresponde aos salários e os demais direitos do período estabilitário. Beleza? Outra coisa importante é o item 3. Se a mulher engravidar no curso de um contrato a termo, de um contrato por prazo determinado, ela será sim detentora da estabilidade provisória no emprego. Então, mesmo no contrato por prazo determinado, vai existir aí a estabilidade provisória no emprego. Beleza? Muito bem. Seguindo para falar do acidente do trabalho. Em relação ao acidente de trabalho, em relação, melhor, à estabilidade acidentária, vocês precisam lembrar que ela tem previsão no artigo, jogue por favor, 118 da Lei 8.213 de 91. Então, a Lei 8.213 de 91 é quem traz a estabilidade aí, né, do acidente do trabalho. Essa estabilidade acidentária. Agora, cuidado com um detalhe. Qual é o início e qual é o término dessa estabilidade? O início é o acidente? Não. O início da estabilidade acidentária é após a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário. Não é agora, eu estou aqui dando aula, caí, me arrebentei, acidente de trabalho. Não é assim. É acidente de trabalho, claro. Vou me afastar, vou me tratar, vou fazer jus ao auxílio-doença acidentário. Quando eu retornar do auxílio, eu tenho estabilidade de 12 meses. Eu não posso dispensar pelo prazo de 12 meses, ou quem prefere 1 ano, salvo se cometer aí uma falta grave. Tá? O papo é exatamente esse. Súmula importante para esse ponto é a súmula 378 do TST, do acidente de trabalho, que diz no item 2 quais são os requisitos para que você tenha essa estabilidade acidentária. O primeiro requisito é um afastamento superior a 15 dias. Parou, Renzetti me ensinou. Se o empregado ficar afastado até 15 dias, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. A partir do 16º dia é que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, para que eu seja detentor da garantia provisória no emprego da acidentária, eu tenho que ficar afastado por um período superior a 15 dias e fazer jus à consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Então, são os 2 requisitos. Agora, existe como eu ter essa estabilidade sem preencher os 2 requisitos? Claro que sim. Imagine que eu fosse o digitador da empresa. Digitava. Fui dispensado. Numa boa, fui embora. Depois de 1 mês de dispensa, eu estou com uma dor forte aqui no meu punho e o meu médico particular constou que era LER. Mandou me tratar, porque falou, uma doença profissional, uma doença ocupacional. Neste caso, quando foi feita a dispensa, ninguém observou isso, até porque cá para nós, né? Cá para nós, o exame demissional é abre a boca, bota a língua para fora. Tá doendo aqui? Não, nada. Tá apto para ir embora. É assim, né? Dura 1 minuto. Então, atente-se bem a isso. Então, neste caso, eu não preenchi os 2 requisitos, não fiquei afastado e nem ganhei auxílio-doença acidentário. Beleza, mas eu tenho uma doença profissional, uma doença ocupacional. Neste caso, eu serei sim reintegrado. Da mesma forma, o empregado que sofre um acidente de trabalho, no curso de um contrato a termo, no curso de um contrato por prazo determinado, ele vai ter assegurada, sim, a estabilidade provisória no emprego. Beleza, pessoal? Muito bem, com isso a gente fecha aqui essa rodada de revisões e eu quero falar mais algumas coisinhas para a gente fechar, gabaritar a prova de direito do trabalho. Posso esperar por mais um bloco? Marcado? Te espero então. Até já.